Fala pessoal, tudo bem? A paz de Jesus, o amor de Maria. Hoje, dia 18 de junho de 2020, e hoje a gente vai ler o Evangelho de Lucas, capítulo 7, capítulo 8. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai querido, Pai amado, estamos aqui diante da Tua presença e pedimos que o Senhor envie sobre nós a força do Espírito Santo, para que através da leitura da Palavra de Deus reconheçamos cada vez mais que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Messias e que nós devemos adorá-lo e servi-lo junto com o Pai e com o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nossos corações e ajudai-nos a viver a Tua Palavra. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, pessoal. Vamos ler então, porque hoje os capítulos são um pouco extensos. Mas vamos lá, porque a palavra de Deus fala, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós temos que perseverar. Então vamos lá comigo. Na página 1355 da Bíblia Ave Maria, vai dizer o seguinte: tendo Jesus concluído todos os seus discursos ao povo que o escutava, entrou em Cafarnaum. Havia lá um centurião que tinha um servo a quem muito estimava e que estava à morte. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, rogando-lhe que o viesse curar. Aproximando-se eles de Jesus, rogavam-lhe encarecidamente. Ele bem merece que lhes faças este favor, pois é amigo da nossa nação. E foi ele mesmo quem edificou uma sinagoga. Jesus então foi com eles, e já não estava longe da casa, quando o centurião lhe mandou dizer por amigos seus: Senhor, não te incomodes tanto assim, porque eu não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, nem me achei digno de chegar-me a ti. Mas dize somente uma palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu, simplesmente subalterno, tenho soldados às minhas ordens. E digo a um, vai, e ele vai. E digo a outro, vem cá, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvindo estas palavras, Jesus ficou admirado e, voltando-se para o povo que o ia seguindo, disse: em verdade vos digo, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Voltando para a casa do centurião, os que haviam sido enviados encontraram o servo curado. Versículo 11. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele diversos discípulos e muito povo. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva. Acompanhava muita gente da cidade. Vendo-a o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: não chores. E aproximando-se, tocou no esquife, e os que levavam pararam. Disse Jesus: moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, e começou a falar. E Jesus entregou a sua mãe. Apoderou-se de todos o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou os olhos para o seu povo. A notícia deste fato correu por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Olha só, já dois milagres, né? O do servo do centurião e do filho da viúva de Naim, que estava morto, e Jesus o reanimou, o ressuscitou.
Muito bem. Então agora a gente vai no versículo 18. Os discípulos de João referiram-lhe todas essas coisas. E João chamou 2 dos seus discípulos e enviou-os a Jesus, perguntando: És tu o que há de vir, ou devemos esperar por outro? Chegando estes homens a ele, disseram: João Batista enviou-nos a ti, perguntando: És tu o que há de vir, ou devemos esperar por outro? Ora, naquele momento, Jesus havia curado muitas pessoas de enfermidades, de doenças e de espíritos malignos, e dado a vista a muitos cegos. Respondeu-lhe ele: Ide e anunciar a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele para quem eu não for ocasião de queda. Depois que se retiraram os mensageiros de João, ele começou a falar de João ao povo. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Mas os que vestem roupas preciosas vivem no luxo, estão nos palácios dos reis. Mas enfim, que fostes ver? Um profeta? Sim, digo-vos, e mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu mensageiro ante a tua face. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Pois vos digo, entre os nascidos de mulher não há maior do que João. Entretanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Ouvindo todo o povo, e mesmo os publicanos, deram razão a Deus, fazendo-se batizar com o batismo de João. Os fariseus, porém, e os doutores da lei, recusando o seu batismo, frustraram o desígnio de Deus a seu respeito. A quem compararei os homens dessa geração? Com quem se assemelham? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, falam uns com os outros, dizendo: Tocamos a flauta e não dançaste. Entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que nem comia pão, nem bebia vinho. E dizeis: ele está possuído do demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e libertinos. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Então, aqui a gente vê, né, Jesus anunciando para os discípulos de João as maravilhas que ele fez. E João, acredito que ele não mandou ali os discípulos dele porque ele estava com dúvida. Mas os seus discípulos ainda não tinham compreendido que Jesus era o Senhor. Então João manda eles para que eles mesmos possam ver, tirar suas conclusões. E depois Jesus faz um elogio a João Batista, dizendo que dentre os profetas ele foi o maior deles. Muito bem, então agora a gente vai no versículo 36. Um fariseu convidou Jesus a ir comer com ele. Jesus entrou na casa dele e pôs-se à mesa. Uma mulher pecadora da cidade, quando soube que estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro cheio de perfume, e estando a seus pés, por detrás dele, começou a chorar. Pouco depois, suas lágrimas banhavam os pés do Senhor, e ela os enxugava com os cabelos, beijava-os e os ungia com perfume.
Ao presenciar isto, os fariseus que o tinham convidado dizia consigo mesmo: se este homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o toca, pois é pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Fala, mestre, disse ele. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos a sua dívida. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: a meu ver, aquele a quem ele mais perdoou. Jesus replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me destes água para lavar os pés, mas essa, com as suas lágrimas, regou-me os pés e enxugou-os com os seus cabelos. Não me deste o ósculo, mas esta, desde que entrou, não cessou de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com perfume ungiu-me os pés. Por isso te digo, seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor. Mas ao pouco que se perdoa, pouco ama. E disse a ela: perdoados te são os pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer: então, quem é este homem que até perdoa pecados? Mas Jesus, dirigindo-se à mulher, disse-lhe: tua fé te salvou, vá em paz. Então fica aí para a gente refletir esse trecho também. A questão do perdão, todos somos merecedores do perdão. Aliás, desculpa. Ninguém é merecedor do perdão. Todos nós temos pecado, temos dívida. Mas Jesus aqui mostra que aquele é mais pecador, que ele ainda continua amando. E ama mais ainda porque quando ele se arrepende, ele dá totalmente o seu perdão. Então que a gente possa aprender com Jesus a não julgar os outros. E a gente aprender a perdoar também os nossos irmãos. Agora a gente vai para o capítulo 8. Bora lá então? Versículo 1. Depois disso, Jesus andava pelas cidades e aldeias anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, que o assistiram com as suas posses. Agora a gente está no versículo 4. Havia se reunido uma grande multidão. Eram pessoas vindas de várias cidades para junto dele. Ele lhes disse essa parábola. Saiu o semeador a semear a sua semente. E ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu no pedregulho e, tendo nascido, secou por falta de umidade. Outra caiu entre os espinhos. Cresceram com ela os espinhos e sufocaram-na. Outra, porém, caiu em terra boa. Tendo crescido, produziu fruto 100 por 1. Dito isto, Jesus acrescentou, alteando a voz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram-lhe a significação dessa parábola.
Ele respondeu: a vós é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se lhes fala por parábolas, de forma que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Eis o que significa essa parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem um demônio e lhes tira a palavra do coração, para que não creiam nem se salvem. Aqueles que a recebem em solo pedregoso são os ouvintes da palavra de Deus que acolhem com alegria, mas não têm raiz, porque creem até certo tempo, e na hora da aprovação a abandonam. A que caiu entre os espinhos, estes são os que ouvem a palavra, mas prosseguindo o caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida, e assim os seus frutos não amadurecem. A que caiu na terra boa são os que ouvem a palavra com coração reto e bom, retém-na e dão fruto pela perseverança. Ninguém acende uma lâmpada e a cobre com um vaso, ou a põe debaixo da cama, mas a põe sobre um castiçal, para iluminar os que entram. Porque não há coisa oculta que não acabe por se manifestar, nem secreta que não venha a ser descoberta. Vede, pois, como é que ouvis, porque ao que tiver, lhe será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. A mãe, versículo 19 agora. A mãe e os irmãos de Jesus foram procurá-lo, mas não podiam chegar-se a ele por causa da multidão. Só abrindo um parênteses aqui no versículo 19, vai ter o rodapé lá embaixo na Bíblia Ave Maria dizendo o seguinte: a palavra irmão em hebraico significa primo ou parente próximo. Então, é isso que quer dizer para a língua hebraica. Versículo 20. Foi-lhe avisado: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam ver-te. Ele lhes disse: minha mãe e meus irmãos são estes, que ouvem a palavra de Deus e a observam. Aqui, Jesus não está rejeitando a mãe dele, viu? Não, ao contrário, ele está indiretamente ou diretamente dando um elogio para aqueles que seguem a palavra. E Maria seguiu a palavra, ela acolheu a palavra. Muito bem, agora versículo 22. Bora lá, gente. Ânimo aí, continua, persevera, que a gente vai conseguir. Num daqueles dias, ele subiu com os seus discípulos a uma barca. Disse ele: passemos à outra margem do lago. E eles partiram. Durante a travessia, Jesus adormeceu. Desabou então uma tempestade de vento sobre o lago. A barca enchia-se de água, e eles se achavam em perigo. Aproximaram-se dele então e o despertaram, com este grito: Mestre, mestre, nós estamos perecendo. Levantou-se ele e ordenou aos ventos e à fúria da água que se acalmassem. E se acalmaram, e logo veio a bonança. Perguntou-lhes então: onde está a vossa fé? E eles, cheios de respeito e de profunda admiração, diziam uns aos outros: quem é este, a quem os ventos e o mar obedecem? Navegaram para a região dos Gerazenos, que está defronte da Galileia. Mal saltou em terra, veio ao encontro um homem dessa região, possuído de muitos demônios. Há muito tempo não se vestia nem parava em casa, mas habitava no cemitério. Ao ver Jesus,
prostou-se diante dele e gritou em alta voz: Por que te ocupas de mim, Jesus, filho do homem Altíssimo? Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois há muito tempo que se apoderara dele, e guardavam-no preso em cadeias e com grilhões nos pés. Mas ele rompia as cadeias e era impelido pelo demônio para os desertos. Jesus perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião, porque eram muitos os demônios que nele se ocultavam. E pediam-lhe que não os mandasse ir para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe os demônios que lhes permitisse entrar neles. Ele permitiu. Saíram, pois, os demônios do homem e entraram nos porcos. E a manada dos porcos precipitou-se pelo despenhadeiro impetuosamente no lago e afogou-se. Quando aqueles que os guardavam viram o acontecimento, fugiram e foram contá-lo na cidade e pelo campo. Saíram eles, pois, a ver o que havia ocorrido. Chegaram a Jesus e acharam aos seus pés sentado, vestido e calmo, o homem de quem haviam sido expulsos os demônios. E tomados de medo, ouviram das testemunhas a narração desse exorcismo. Então todo o povo da região dos Gerazenos rogou a Jesus que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande temor. Jesus subiu à barca para regressar. Nesse momento pedia-lhe o homem, de quem tinham saído os demônios, para ficar com ele. Mas Jesus despediu-o, dizendo: Volta para casa e conta quanto Deus te fez. E ele se foi, publicando por toda a cidade essas grandes coisas. Agora o versículo 40, pessoal. Então, versículo 40. À sua volta, Jesus foi recebido por uma multidão que o esperava. O chefe da sinagoga, chamado Jairo, foi ao seu encontro, lançou-se a seus pés e rogou-lhe que fosse à sua casa, porque tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava para morrer. Jesus dirigiu-se para lá, comprimido pelo povo. Ora, uma mulher que padecia